Vamos falar sobre a saúde do país. Eu não quero que as pessoas que trabalham nesse setor, que administram a saúde, fiquem pensando que eu estou rebaixando, estou falando mal. Eu vou dar um parecer à situação que está. Nós vemos bem que como está para se tratar hoje da saúde da pessoa. Por isso eu estou convocando as pessoas responsáveis pela saúde, as pessoas que precisam pela saúde, as pessoas que precisam, que trabalham na administração, todos eu estou convocando para todos assistirem esse vídeo, porque não é para o mal de ninguém que eu estou pondo esse vídeo, eu estou pondo para o bem. E nós vemos bem que demora, é hoje para fazer um exame, para ter um socorro. Tudo isso aí é o problema. Eu quero convocar também as pessoas que são crentes, são religiosos. Preste bem atenção no que eu vou falar. É tudo para o bem da população em geral. Nós vemos que se a pessoa vai fazer um exame, passa muitos dias sem atender por causa do problema que há. Na realidade, o sistema de saúde está muito carregado, são muitas pessoas para ser atendido. E muitas vezes pensam que os médicos são o culpado disso aí. Não são. Quem é culpado é a população que vive doente. Doente porque não pensa. A doença não vem só pelo viver, não. A doença vem pelo nosso pensamento. Então, o que eu quero deixar bem claro, para se fazer um exame hoje, nós estamos agora em dezembro. Eu fui marcar um exame a semana passada para minha esposa e me disseram que não tinha vaga, não estava marcando. Mandou passar depois do dia 15. Só que depois do dia 15 vai passar, vão dizer que não está marcando novamente, porque está chegando véspera de Natal. Vai mandar vir no início de janeiro. Quando é em janeiro, não vai marcar, porque aí tem muitas complicações de início de anos. E vem também o problema de festas, de carnaval, e tudo isso aí vão esperar para deixar passar o carnaval. Depois tem que se marcar antes do São João, porque se esperar para o São João aí não marca mais. Então eu quero avisar bem que isso daí é uma coisa muito comum por causa da população, do enorme número de pessoas enfermas. Enfermos mentalmente. Por que enfermos mentalmente? Porque 85% das enfermidades vem na mente. Aquilo que a pessoa pensa é o que acontece com eles. Então nós devemos pensar positivo, pensar só em saúde, em bem-estar nosso e dos outros. Quando nós pensamos, nós estamos convocando aquele mal ou o bem para nós. Então a pessoa analise essa situação. Então, para se marcar hoje os exames, dá o maior problema, o maior trabalho. Por quê? Marca para um lado, para outro, e aí vai esperar outros setores de saúde. Não é o mesmo que se responsabiliza de fazer logo. Então, com este fator, vai os dias. E daí, quando vão fazer o exame, quando vão ser chamados para fazer o exame, o paciente já está na cova. E daí, eles vão tirar da cova para fazer o exame, para recuperar a saúde, a vida e a saúde da pessoa. Este é que é o problema que nós devemos pensar. Porque a pessoa que está doente, ele precisa do socorro logo. Não tem que demorar. A situação de demora é um problema. Isso acontece em todos os municípios, em todo o estado, em todo o país. Não é só em algum município, não, é em geral. Conta-se um caso de um médico. Ele trabalhava num posto de saúde avançado. E certo dia ele estava de plantão. E aí chegou um paciente lá
paciente tinha sofrido um acidente, ele estava brincando de bicicleta, sofreu um acidente e a pessoa da qual causou o acidente levou ele no posto de saúde. Chegou lá, o médico ficou conversando a vida inteira. Quando veio atender, já foi com mais de hora depois que o paciente chegou. E o médico, quando olhou para o paciente, viu que era o filho dele, que estava acabando de morrer. Não tinha mais socorro, não tinha mais jeito. Só se fosse ressuscitar. E esse é o fator. Então a doença não espera. A doença vem, não manda recado, a pessoa tem que se prevenir para não adoecer, saber como alimentar, como organizar seu corpo, como viver e fugir das enfermidades. Hoje é o maior problema. A enfermidade vem sem dar recado nenhum. E aí a pessoa vai sofrer a punição. Ou vamos dizer, vai ficar no purgatório, purgando com aquela enfermidade, correndo para um lado e para o outro, para ver se consegue ser atendido. Que nem fácil é, por causa do volume de gente que tem hoje nos hospitais e nos postos de saúde. Tem médico, mas tem o número de enfermos, que as pessoas que correm para socorro é demais. Então os médicos não dão para atender todo mundo. E enquanto mais médico põe, o sistema fica muito vulnerável. Porque não é só para o médico, tem que pagar os médicos, tem que pagar enfermeiro, tem que pagar as pessoas responsáveis por esse setor. E daí? Onde é que vai os impostos? Os impostos já estão caros, está um preço absurdo. O país já tem uma carga de imposto enorme. Isso então, se for cobrar mais, como é que vai se fazer? E o médico não pode trabalhar de graça. O enfermeiro não pode trabalhar de graça, que eles têm que sobreviver. Eles trabalham para a manutenção deles. Então, meus amigos, veja bem o que eu quero dizer. Pegue bem esse assunto e escute bem. Quero convocar todos vocês, a todo mundo que assista esse vídeo. É que é para o bem de todo mundo. E nós vemos bem, o fator das religiões está a mesma coisa. Se a pessoa vai numa igreja pedir o socorro, o que é que vai dizer lá o sacerdote? Ah, nós vamos reunir a comissão e daqui a 15 dias, um mês, você vem para saber do resultado. Quanto isto, o paciente já faleceu, já está na cova. Será se eles vão tirar esse paciente da cova para recuperar a vida dele? A igreja, muitas dizem até que é um hospital. Mas como que é um hospital se não dá socorro para o paciente? Onde é que estão esse meio, esse método dessa comunidade? Porque a religião é para ser uma comunidade, é para ser todos por todos. E aí todos quando se servir lá dentro. Mas era ao contrário. Então nem sempre acontece isto. E onde é que está a situação da pessoa? Dizem que vão ajudar no remédio, uma coisa e outra, e se é hospital está dando o remédio errado. Porque as pessoas, quando pensam que não, a pessoa morre. A pessoa vai para a cama. O que é cama? Cama em hebraico é sepultura. E cemitério em hebraico é quarto de dormir. E você vê bem a expressão disso aí. É o que acontece. Quarto de dormir, cemitério, a pessoa vai lá para dormir. Dormir o sono eterno. E a cova, que é a cama, é onde ele está deitado, dormindo o sono eterno. Até quando vai acontecer isto? Nós temos que analisar. Temos que ter um novo plano para a saúde. Nós temos que montar associações a benefício do povo. Essas associações devem ter um meio de como ajudar os necessitados. O povo está passando fome. O que ganha não é suficiente para sobreviver, porque está pouco.
o dinheiro, não é que o dinheiro está pouco, e nem que as coisas estão caras. É que o que a pessoa ganha não é suficiente para sobreviver. Quando pensa que não recebe o ordenado, com 2, 3 dias já acabou tudo. Vai pagar a conta e fica sem nada. O que sobra, o pouco que sobra vai no mercado e chega lá, enche o carrinho muitas vezes de coisas necessárias. E aí vai perder muita coisa, porque nem tudo é necessário. E muitas coisas que eles comprou desnecessário, deixou de comprar o que é necessário. E aí, quando dentro de poucos dias, já está em falta de novo. Vai comprar no cartão, fiado. Porque é assim o problema do povo, da classe média e baixa, do pobre. Quando eu digo pobre, não é pobre por não ter nada, é pobre mentalmente, que não muda esses paradigmas. Precisa ser mudado esse esquema, de trabalhar através de comissão. A pessoa trabalhou através de comissão, se esforça para trabalhar mais e ganha mais. E aí tem que, em primeiro lugar, pagar a si. Ter uma reserva para si, porque nos dias futuros que não puder mais trabalhar, vai ser preciso sobreviver. E vai se manter de quê? Se a pessoa é rico, ainda, que os filhos ainda ajudam, ainda aguenta um pouco de tempo. Mas se a pessoa é de média classe baixa, os filhos dizem, ele não tem nada, eu vou estar me esforçando, vou gastar o que eu estou ganhando para cuidar dele. Os filhos não amam os pais, os filhos amam os que os pais têm. Então, a essa situação, nós todos temos que analisar isso. Hoje eu sou pai, já fui filho, mas é a mesma coisa. E vós que hoje é filhos, mais tarde vai ser pai. Então analise que eu não estou falando para o seu mal. Eu estou falando para o seu bem. Mais tarde essa situação vai vir com você. Veja bem uma história. Eu tenho um colega, e esse colega me falou sobre o sogro dele. O sogro dele trabalhava igual burro. Você sabe como é que burro trabalha? Depois eu vou explicar. Mas primeiro eu vou contar esse caso. E esse senhor, o sogro dele, trabalhava puxando o carrinho, vendendo as coisas para os outros, de porta em porta. Tudo que ele fazia, entregava na mão dos outros. O que sobrava para ele era um pouquíssimo de comissão, que ele ganhava de um pouquinho do que ele vendia. E aí, a única coisa que ele pôde fazer foi um plano de aposentadoria e uma casinha, onde está vivendo até hoje. Mas já ficou 3 meses no auxílio, pagando auxílio por fora, não conseguiu pagar, voltou para casa, para a família cuidar, e está nessa situação. Não tem como ter não tem um fundo de reserva para se sustentar. O que recebe, o ordenado dele só foi baixar, que fez para 3 salários com o INSS, baixou hoje, está menos de 1,5. E o que ele recebe não é suficiente para ele e a família sobreviver. Se os filhos não ajudar, eles não podem sobreviver. Não tem como sobreviver. E mesmo assim, a filha ainda recebe uma aposentadoria um pouco maior do que ele, ajuda ainda. Mas senão a situação estava pior. Então nós temos que pensar hoje, deixar esses paradigmas atrasados, que o rico não entra no céu, deixar esses paradigmas que dinheiro não dá em árvore e pensar, eu tenho que fazer uma reserva. Como a Escritura ensinou a José do Egito fazer uma reserva, nós também temos que fazer, porque quando for amanhã nós vamos precisar. E se não tiver, vamos buscar aonde? Bora de quê? Que nós vivemos em um mundo generoso. O ser humano é generoso, procura sempre ajudar um outro. Mas nem sempre dá, porque a pessoa vive mais, a maioria das pessoas vive de salário. E o salário, quando recebe, é pouco, porque não dá para se manter. Se for ajudar os outros, manter os outros é pior.
Então, nós temos que analisar isto. Então, veja bem, devemos, a partir de hoje, analisar o que este vídeo está falando, procurar meio de deixar de estar se queixando, que quando você se queixa de doença, a doença vem para você. Se você se queixa do mal, é porque você é caixa do mal. Não é Deus que é culpado disso, não. Não é o universo que é culpado disso, não, é você mesmo. Você é responsável por sua vida. Então analise bem. Se você é responsável por sua vida, pense bem. Procure meio de não estar se queixando com doenças. Procure meio de ter um plano para a sua vida e avançar nesse plano. Deixar de estar preocupado com as enfermidades, que as enfermidades, quanto mais você queixa, mais ela te rodeia. Ela penetra na pessoa. Na pessoa que está queixando. E se penetra, vai todo mundo correr para o departamento de saúde. E lá vai aglomerar. Os médicos não vão poder atender todo mundo. Além do mais, as farmácias de medicamentos, você vai arrancando nas farmácias de medicamentos dos postos de saúde hoje, é uma fila. Por quê? Por causa de tanta gente debilmente doente. Por causa de tanta gente que não pensa positivo, só pensa em enfermidade. E aí a doença vem. Analise. O universo quer ver você feliz, o universo quer ver você com saúde. Tudo que você fizer em busca de pensamento positivo é para o teu bem próprio, não é para os outros. Analise isto. O conselho que eu estou te dando hoje, que inclusive eu vou pôr muitos vídeos sobre como a pessoa se alimentar, como a pessoa viver, para que a pessoa tenha saúde. Eu não sou médico, mas eu pesquiso muito a respeito da saúde. E a história sagrada diz que o ser humano não é o corpo, é o pensamento. O ser humano só pensa em saúde e a doença vem. Então analise isto, não seja caixa de enfermidade. Procure fazer um plano com você mesmo. Dizer, eu vou passar 15 dias sem reclamar de nada. Faça esse voto para você mesmo e veja nesses 15 dias a diferença que você vai encontrar. Depois desses 15 dias, continue sem reclamar. Se você reclamar, as enfermidades voltam para você. E será? Muitas vezes agora você está pensando, será se por uma causa eu deixar de reclamar eu fico são? Eu te digo com certeza, faça um teste, faça uma prova em você mesmo. E você vai ver que as doenças vão fugir de você. A doença vai abrir mão de você. O caso é você pensar positivo, pensar em Deus, o teu Criador, pensar no universo, que é quem sustém a você. O Deus, o Criador, ele te dá mantimento, te dá tudo para você ter na vida. Ele fez um mundo rico para você desfrutar. Então analise esse negócio que estou te falando. Eu quero ver você feliz. Eu quero que você assista bem esse vídeo, deixe seu like e compartilhe. É para a felicidade sua. É para a felicidade de todos que assistiram esse vídeo. E esse de agora é só uma narração. Mais tarde eu vou pôr mais. Não para ofender os departamentos de saúde, mas apenas para te explicar que você precisa mudar desses pensamentos negativos. Tire o pensamento negativo de você, que você vai ver como vai mudar a sua vida. Analise isto. Faça um teste com você mesmo. Faça uma prova durante 15 dias. Depois de 15 dias, faça mais. Só que tem uma coisa. Se você começar hoje e já depois de amanhã você reclamar, você começa novamente os 15 dias depois de amanhã para frente. Esses 2 dias que ficou para trás não vale. Você tem que começar e não reclamar. Só vale assim. Não pode reclamar, não pode ficar pensando de doença. Deixa que Deus, o Criador, te domine. Deixa
Que Deus te cubra de saúde. Que Deus te dê a manutenção para seu bem próprio. Ele é o autor do bem. Agora o inimigo que só quer te ver doente, não dê asa para ele. Porque se você der asa, ele vai se apoderar de você. E ninguém sabe fazer céu. A pessoa só sabe fazer inferno. Não confie, nem sequer em seus próprios pensamentos maus. Busque só realizar o que é bom. Pense o que é bom, analise tudo isso aí e faça só o que é bom. Que Deus vai te abençoar.